Olá, tudo bem? Nós estamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro dos Salmos. E hoje eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, pegar aí o Salmo 27. O salmo escrito por Davi, no momento de dificuldade que ele está vivendo, no momento em que ele está sendo perseguido, talvez por seu filho Absalão, ou talvez pelo rei Saul, que era o rei antes de Davi em Israel. Davi está nessa situação, provavelmente numa emboscada, rodeado aí por um exército, e ele faz uma declaração maravilhosa dizendo que ele não tem medo, o seu coração está em paz. Então eu queria ler esse salmo com você e conversar um pouquinho sobre isso hoje. O salmo aqui na minha versão, ele diz assim que Davi tem esse desejo pela presença de Deus. E o salmo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Imediatamente me vem à mente essa ideia de que Davi está tão seguro de sua relação com Deus que o seu coração está em paz, ele está tranquilo. Ele está dizendo: eu não tenho medo, se o Senhor é minha luz, se o Senhor é minha fortaleza, se o Senhor é a minha salvação, eu estou bem, eu estou tranquilo. Agora, isso não acontece assim apenas porque ele recitava isso dia após dia, ou numa palavra mágica. Eu insisto nisso. Era alguma coisa muito pessoal para Davi. Ele está dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. É nesse sentido que nós precisamos compreender a espiritualidade cristã. Não é alguma coisa que alguém faz por você. Jesus é o nosso mediador. Você não precisa de outro mediador. Jesus, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz assim: existe apenas um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então pensa nessa frase profunda que Paulo diz. Ele está dizendo que você tem livre acesso a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 2, também diz isso, que Cristo, por causa de sua morte, com seu sangue, ele abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça de Deus. Hoje temos livre acesso. Precisamos usar disso bem, através das nossas orações, do tempo que investimos no relacionamento com Deus através das Escrituras e de gente que também está buscando a mesma coisa com Deus. Por isso Davi pode dizer, assim como ele já tinha dito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Aqui ele está dizendo: o Senhor é a minha luz. Às vezes em momentos escuros e difíceis da minha vida, eu tenho Ele que é minha luz a me guiar. Em momentos tão sensíveis da minha vida, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, em que eu me sinto seguro. O vento pode bater forte, às vezes a situação é difícil, humanamente eu tenho medo, mas a minha alma está segura e firme em Deus. Ele é a minha salvação, Ele é que me salvou. E não apenas Ele é a minha salvação em Cristo Jesus, mas é aquele que me salva, aquele que me resgata por causa de Cristo Jesus. Davi está dizendo: eu não tenho medo. Talvez você encontre pessoas, ou talvez você mesmo, lide de maneira diferente com o medo. Davi diz assim: a quem temerei? Talvez você diga: a quem eu não temerei? Eu tenho medo de tudo, tenho medo de todos. Mas Davi diz: não, eu não preciso ter esse medo. A minha relação com Deus, ela é verdadeira, ela é profunda. Eu estou em paz. O apóstolo Paulo também escreve para Timóteo e diz que o amor lança fora todo medo. Às vezes a gente olha essa passagem um pouco superficialmente, mas Paulo está dizendo o seguinte: se você tem uma relação de amor com Deus, e isso não é do dia para a noite, se você gasta tempo com Ele, você começa a conhecê-lo, e você começa a se apresentar a Deus e conhecer as características de Deus, mais e mais na presença de Deus. Como o profeta Eli, no livro de 1 Reis, sempre nas suas declarações ele dizia: o Deus cuja presença eu estou. É essa intimidade, eu estou sempre na presença de Deus. Não tem um lugar que é mais ou menos especial do que o outro. Onde eu estou, Deus está nesses lugares todos. E o Paulo está dizendo isso. Esta relação de amor, ela me dá tanta confiança, tanta segurança, que o amor lança fora todo medo. Isso é importante para nós. Não é apenas uma palavra mágica.
É um relacionamento desenvolvido de amor com Deus que vai fazer com que você se sinta seguro. Davi diz assim: Deus é a minha luz, Ele é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza. Ninguém mais. Ninguém mais. Eu tenho insistido com isso. Nós, às vezes, temos admiração por tantas pessoas e algumas delas merecem admiração. São pessoas extraordinárias, grandes pessoas na Bíblia ou mesmo na história fora da Bíblia. Eu admiro tantas pessoas, mas Deus é a minha luz. Deus é a minha salvação. Ele é a minha fortaleza nos momentos mais terríveis, mais difíceis da minha vida. É nele que eu confio. Davi continua dizendo a sua oração e diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, Davi, claramente, ele está sendo perseguido. Ele fala de malfeitores, ele fala de gente que quer destruí-lo, opressores, inimigos. Ele fala que existia um exército acampado em algum lugar perto dele que podia causar medo, alguém que queria de verdade atacá-lo. Por enquanto era só uma ameaça. Davi diz: essa ameaça toda de todos esses opressores que estão querendo tirar vantagem de alguma maneira da minha vida, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, eles não vão conseguir. Eu estou firmado nesse Deus maravilhoso da minha vida, e ainda que esse exército esteja ali, veja bem, é um exército contra um homem, um exército, tanta coisa, talvez tanta gente contra você. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Tantos dizendo alguma coisa contra você, mais um, e você pode dizer: mas eu estou convicto daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Eu sei a minha identidade, eu sei quem Ele é para mim, eu estou em paz no meu coração. É isso que ele está dizendo. Por enquanto é uma ameaça, ainda que exista um exército ali acampado contra mim, o meu coração vai estar tranquilo. Tranquilo. Agora, e se estourar uma guerra? Ele está dizendo ainda no versículo 3, se o exército que está acampado de repente resolver me atacar, Davi está dizendo: ainda assim terei confiança. Será que nós conseguimos reagir assim nos medos que temos na nossa vida? A gente tem muito medo. Algumas pessoas têm medo de voar de avião, outros têm medo de ir ao dentista, alguns têm medo talvez de ficar sozinhos, nunca se casarem, talvez de perder a sua família querida, medo de uma insegurança no emprego, tantos medos que temos dentro de nós. Será que nós podemos compreender a grandeza do que Davi está dizendo? De que nós podemos ter o nosso coração em paz. De quem é que você tem medo? O que é que te traz tanto medo assim, que você está numa jaula, está preso, você não se sente livre para sair e desfrutar a sua vida? Medo é o seu nome. Você tem medo de tudo. Não sai de casa, não faz novos amigos. Por que eu vou fazer novos amigos? Se eu fizer novos amigos, eles vão me machucar. Alguém um dia vai me trair e eu vou sofrer muito. Então, para prevenir isso, eu já fico em casa. E aí eu não desfruto, talvez, da companhia agradável que eu podia ter por causa de medo. O que é que te aprisiona? Sabe, nós precisamos de verdade investir de maneira saudável, de maneira real, no nosso relacionamento com Deus. Precisamos amá-lo de tal maneira que vamos compreender a sua grandeza e vamos nos sentir protegidos. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, Jesus ele diz o seguinte: se você tem que ter medo de alguém, não tema apenas aqueles que podem matar o seu corpo, mas muito mais do que isso. Você tem que ter um temor no coração daquele que, além de matar o seu corpo, pode colocar e destruir a sua alma no inferno. Palavra muito pesada, a gente quase não fala sobre isso, mas Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando de Deus. Ele está dizendo: olha, se alguma coisa você tem que temer, sou eu. Temer no sentido, eu sou tão poderoso que eu poderia lançar a sua alma no inferno e destruir você eternamente. Mas você prefere talvez ter medo de quem apenas pode matar seu corpo. Eu quero o seu bem.
Aquelas pessoas não querem o seu bem. E você dá mais valor para aquilo que eles pensam do que daquilo que eu penso. Eu que poderia matar o seu corpo e ainda destruir a sua alma no inferno, e não vou fazer isso porque eu estou te salvando com a minha cruz, é a mim que você deve temer, no sentido de me buscar, de ter esse relacionamento de amor comigo verdadeiro, sincero. É assim que você vê a Deus em relação às outras pessoas e tudo aquilo que coloca medo no seu coração? Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor, no versículo 4, e eu a buscarei. Eu peço e eu vou atrás disso. Eu vou atrás disso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que coisa linda! Davi, de repente, no meio de uma luta, com um exército acampado ao redor dele, alguém querendo talvez matá-lo, Davi diz assim: há uma coisa que eu quero. Eu não quero necessariamente a destruição dessas pessoas que estão acampadas ao redor de mim, meus opressores, aqueles que querem me destruir. Não, o que eu quero é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha, eu não vejo essa passagem como literal, até porque o Salmo é poesia, mas aqui Davi não está falando do templo, porque o templo nem existia ainda. Seu filho Salomão, alguns anos depois, é que foi fazer o templo. Talvez Davi estivesse falando do tabernáculo, onde a arca do Senhor estava, e ele queria passar tempo em intimidade com Deus, mas ele sabia que ele não podia morar ali, porque quem morava nesses lugares eram os levitas, da tribo de Levi. Davi era da tribo de Judá, então ele não podia morar no templo, nem no tabernáculo. Na realidade, isso era apenas um privilégio dos levitas. Então o que Davi está pedindo aqui só podem ser duas coisas. Ou ele está pedindo que ele quer morar na presença do Senhor para sempre lá no céu, ou ele está pedindo que ele quer fazer com que o que ele está vivendo aqui agora seja invadido pela presença de Deus. As duas coisas podem ser entendidas desse salmo. Ele quer fazer com que onde eu esteja seja santo. Onde eu vá. Não precisa ser um monte alto, não precisa ser um vale profundo, não precisa ser a Terra Santa, um lugar especial, no domingo de manhã, na igreja, com o pastor, o padre, o sacerdote. Não! Todos os dias da minha vida, onde eu estiver, pronto, ali está o Senhor e eu estou na presença dEle. E por causa disso, eu estou em paz no meu coração. Veja que Ele está desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus e ele optou por uma coisa especial. Ele diz, sabe, essas lutas, seja Saul me perseguindo, ou seja Absalão, um exército atrás de mim, opressores, quem quer que seja, eles sempre vão existir enquanto eu viver aqui. Então por isso eu vou fazer da minha vida um templo. E Deus vai estar sempre presente na minha vida, sendo a minha luz, sendo a minha salvação, sendo a minha fortaleza. O meu coração vai estar em paz. E quando eu chegar no céu, vai ser uma continuação, ainda muito melhor do que eu já estou vivendo aqui. É isso que eu quero. O que é que nós pedimos a Deus quando as coisas não estão boas? A tendência nossa é pedir: Deus, me livra disso. Deus, resolve esse problema para mim, quase como que se Deus fosse um gênio da lâmpada. Mas eu creio que, na maioria das vezes, Deus está usando essas situações, que muitas vezes não foi Ele que provocou, outras pessoas provocam, os nossos inimigos provocam, às vezes nós mesmos provocamos com os nossos erros, mas Deus está usando isso para nos chamar num processo de intimidade com Ele. Eu me lembro agora daquele texto, em Lucas capítulo 10, quando Jesus está visitando Marta e Maria e Lázaro. Então Marta está tão atribulada, o texto diz que ela está distraída com tantas coisas. E Jesus está logo ali na sala, não era sempre, mas ele estava ali. Mas Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensiná-la. Marta chega toda triste e talvez mandona, quem sabe, e diz para Jesus: Mestre, eu estou tão ocupada, tendo que fazer comida para tanta gente, manda que Maria saia daí e venha me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, você está tão ocupada com tantas coisas. O texto dá a ideia de ser
uma distração, tem muita coisa que está capturando os seus olhos, e só uma é necessária. E Maria escolheu essa boa parte, sou eu. Essa é uma história que eu ouvi desde a minha infância, desde criança, e talvez você tenha ouvido também. Você já parou para pensar nisso? Que os seus olhos saem caçando e procurando tantas coisas, você está distraído todos os dias, e hoje, o que eu vou fazer, o que mais? E Jesus está logo ali, na sala, junto com você, está dizendo, só uma coisa é necessária, só uma coisa é necessária. No texto, um pouco adiante, em Mateus capítulo 13, Jesus ainda conta aquela parábola de um homem que foi e vendeu tudo que tinha, tudo, para comprar uma pérola. Jesus é essa pérola, o reino de Deus é essa pérola, tudo mais é segundo plano. Eu era ainda muito jovem quando me lembro de um pastor contando essa história de uma maneira quase interessante. Ele dizia assim que o homem foi vender a pérola e quando ele chegou lá, o vendedor da pérola disse, o que você tem? Ele diz, eu tenho uma poupança, então eu quero a poupança. Mas se eu te der a poupança toda, eu fico sem dinheiro para pagar as prestações da minha casa. Você tem uma casa? Então eu quero a sua casa. O quê? Você quer minha poupança e você quer minha casa? O que minha mulher vai fazer? Vai ficar muito brava comigo se eu te der tudo isso. Você tem uma esposa? Eu quero a sua esposa. Você quer minha poupança? Você quer minha casa? Você quer minha esposa? Como é que os meus filhos vão viver? Você tem filhos? Eu quero seus filhos também. Você está tirando tudo de mim, tudo, inclusive os meus filhos, minha esposa, minha casa. O que eu vou fazer agora? Você tem você. Eu quero você. Tudo, para mim. Quando eu for o centro da atenção dos seus olhos, do seu coração, como Jesus mesmo diz, o maior de todos os mandamentos, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, a coisa mais importante, sendo sempre a coisa mais importante na sua vida. É como precisa ser, é isso que é. Davi diz assim, uma coisa eu peço a Deus. Ele podia pedir tantas coisas. Deus, me livra desse exército acampado ao meu redor, uma luta atrás da outra, me livra disso. Não, ele pede exatamente que Deus seja sempre presente na vida dele, que a sua vida se transforme num templo, que sempre, em todo momento, ele consiga olhar e desfrutar, ele diz isso, da beleza do Senhor. Ele está apaixonado por Deus. Ele diz, Deus, o Senhor é lindo. Eu me lembro agora de um outro salmo, salmo de Asaf, salmo 73, que mais tenho eu no céu, Senhor, além de ti, na terra? O que mais me atrai, o que mais eu gosto do que o Senhor? É somente o Senhor que os meus olhos estão voltados. Somente para o Senhor. Uma coisa eu peço. E eu vou buscar. Eu vou atrás disso. Eu estou determinado a buscar e me encontrar com o Senhor. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelas Escrituras. Eu vou começar lendo. Eu vou começar orando, pedindo ao Espírito Santo que inspirou essas palavras para que elas se tornem vida na minha vida, para que eu as ame, para que eu descubra tesouros maravilhosos aqui e eu descubra Deus cada dia mais, um pouco mais, um Deus infinito que tem tanto para se descobrir dele, e quanto mais eu descubro dele, tanto mais eu me sinto apaixonado por ele. Eu já disse isso algumas vezes, creio que Jesus é irresistível. O dia que os seus olhos forem abertos e você descobrir Jesus, tudo mais vai ficar pobre, insignificante perto dele, medíocre, segundo plano, diante da beleza maravilhosa de Jesus. Há um texto lindo no Antigo Testamento que diz que no dia que Deus aparecer com toda a sua glória, até o sol vai se escurecer de vergonha, não vai conseguir brilhar, porque Deus é tão lindo. E às vezes nós achamos tantas outras coisas tão lindas, as nossas orações que fazemos para outras coisas e outras pessoas que não esse Deus tão lindo. Davi continua, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á à sombra de uma rocha. Perceba, Davi está dizendo, Deus vai me esconder aquele dia, eu vou estar seguro, protegido, escondido, e pode ser a luta que for, ele vai me esconder e depois colocar os meus pés sobre a rocha, eu vou me sentir firme.
e a minha cabeça será exaltada, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Já Davi agora está dizendo o seguinte: eu vou louvar a Deus. Qual foi a última vez que você louvou a Deus? Que você espontaneamente, sem que talvez um líder de louvor na igreja, na congregação, ou um rádio, alguém, não, você disse: Deus, eu te amo. E independente de música ou não, de afinação ou não, você louvou a Deus. Ele diz: Deus, eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou me prostrar, eu vou cantar ao Senhor. Sabe, às vezes as pessoas não gostam, dizem: eu sou tímido, não gosto de cantar. É tão importante. O salmista vai dizer num outro momento, ele vai dizer o seguinte, que o louvor fica bem a Deus, cabe a Ele o louvor. Imagine que às vezes nós vamos em algumas igrejas e canta-se músicas que não são para Deus. Há um texto muito importante, que às vezes nós relevamos, que está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 21. O texto de Paulo, ele dá um veredito firme, ele diz assim: a Deus seja glória na igreja mediante Cristo Jesus. Pensa um pouquinho disso. Na igreja, louvor tem que ser a Deus, através de Cristo Jesus. Você precisa conversar com o seu coração. As nossas igrejas precisam conversar mais a respeito disso. Todo louvor, só ao Senhor adorarás. Louvor é uma adoração que nós fazemos. Você o louva. É assim, Davi diz: eu quero de júbilo cantar ao Senhor. É isso que eu vou fazer, eu vou adorar o Senhor. Aí no versículo 7, ele continua essa canção, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu te clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Ele busca com confiança a Deus, é Ele que ele busca. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor. No coração Davi estava sabendo que Deus diz: me busque, Davi, busque a minha presença. E Davi diz: é isso que eu vou fazer, eu vou buscar a Deus. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu quero encontrar-me com o Senhor. Não te escondas de mim, Senhor. Não esconda a tua face de mim. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, a minha ajuda. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Que lindo! Davi abre, rasga o coração e diz: Deus, eu estou aqui na sua presença, eu estou clamando. Não se esconda de mim. Apareça, Deus, vem falar comigo. Ele entra numa luta com Deus, ele entra num processo muito profundo, muito íntimo com o Senhor. Sabe, eu fico pensando, se você não fez isso ainda, será que não está com tanta dor ainda dentro de você, a ponto de você entender que você precisa fazer isso? Talvez o seu orgulho não foi quebrado ainda. Talvez Deus precisa permitir que você sofra ainda mais, até que você compreenda isso e vá mesmo nessa luta com Ele, louve a Deus, busque a presença dEle e clame a Ele: Deus, revela-te a mim. Considere isso, mas entre nesse clamor com Deus como Davi fez. Ele não vai te desamparar, Ele é o Deus da nossa salvação. Davi diz assim no versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, veja bem, se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. Que lindo! Davi está tão convicto de que Deus o ama, que ele está fazendo uma comparação que para nós humanos é muito profunda. Meu pai pode me abandonar, minha mãe pode deixar de me amar, mas ainda que isso aconteça, não Deus. Um comentarista antigo, ele diz assim: na realidade, Deus me adotará. Se eu perder meu pai e minha mãe, Deus vai ser meu pai, Deus vai ser a minha mãe. Eu estou tranquilo, Ele vai ser sempre o meu provedor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi está dizendo: eu quero aprender. O que está acontecendo comigo? Agora que eu vou para essa guerra, e eu já aprendi tanto da teoria a respeito do Senhor, agora que eu estou em guerra, tem alguma coisa realmente acontecendo comigo, eu vou pôr em prática. Deus me ensina, porque no dia que isso acontecer, eu quero te louvar. Aquelas pessoas que me espreitam, que querem ver a minha destruição, que ficam esperando por notícias ruins a meu respeito, elas não vão ter. Porque elas vão se encontrar com alguém feliz, que ama a Deus, confiante do amor de Deus, independentemente das circunstâncias. É assim que é. Não são as circunstâncias. Eu creio mesmo que talvez
O Satanás, o mundo, as pessoas contam para nós uma mentira que nós precisamos de resultados, que nós precisamos de coisas e circunstâncias para que sejamos felizes, nos sintamos bem. Mas não é isso. Nós precisamos estar na presença de Deus. Na presença dEle, nós vamos conseguir passar por momentos difíceis e momentos bons. Esse é o segredo. Deus, eu busco isso, estar na sua presença. Fazer desse lugar onde eu estou, aqui e agora, um templo. E eu quero te adorar. Seja no deserto, seja num vale, seja domingo de manhã na igreja, seja onde eu estiver, no meu trabalho, sempre o Senhor está comigo. Eu estou bem, eu estou seguro. O Senhor passou a ser meu pai. O Senhor passou a ser a minha mãe. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade contra mim. Deus, não me deixa à mercê deles, me protege. Porque quando ele entra numa relação de pai e filho, de mãe e filho, ele diz, o Senhor vai me defender? Seja o Senhor aquele que me defende. Vem me defender, Deus. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aqui Davi realmente está dizendo aqui e agora. Ele diz, essa é a esperança que inunda o meu coração. Eu creio que ainda verei Deus agir na minha vida. E Ele vai agir. Talvez não é agora, porque nós vivemos também num mundo muito imediatista. Tudo é aqui e agora. A gente tem um controle remoto na mão, querendo mudar constantemente de canal. Não está bom? Muda. Não gostei? Muda. Mas não é assim. Deus quer nos ensinar. O contexto é esse. Ensina-me, Senhor, a passar por essas coisas. Então, Deus, eu creio que seja o que for, custe o que custar, diante da Tua graça e do Teu amor, que eu estou seguro, eu creio que eu verei a Tua bondade agindo na minha vida de alguma maneira. Eu não sei se a bondade de Deus agindo na minha vida é aquele resultado que eu esperava. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Mas o fato é que Davi diz que ele verá isso. No final da história, quando esse capítulo terminar, quando esse parênteses na vida dele terminar e eu olhar para trás e olhar, puxa, eu passei por isso, quanta coisa eu vivi nesses últimos dias, meses e anos, olha, mas eu vi hoje com olhos diferentes, sabendo que Ele é a minha luz, que Ele é a minha salvação, a minha rocha, a minha fortaleza, Ele é meu pai, a minha mãe, sabendo que Ele me ensina, eu aprendi nisso tudo, ver a bondade de Deus. Paulo escreve em Romanos também, e ele diz isso, foi por causa da bondade de Deus que Ele nos levou ao arrependimento. Deus é um Deus bom, a Bíblia insiste nisso, tempo após tempo. Deus é um Deus bom, e nós veremos a bondade de Deus. Depois de Davi dizer tudo isso, o último verso, verso 14, Davi diz agora para mim e para você. Isso é o que ele estava vivendo. Finalmente ele diz, espera no Senhor. Tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi, depois de vivenciar tudo aquilo, experimentar essa segurança e o medo se esvaziar de sua alma, de seu coração, e ele se sentir fortalecido, Davi agora, ele diz o seguinte, e você? Espere no Senhor. Eu passei por isso e eu pude ver a bondade de Deus. Eu aprendi a ver a sua bondade na minha vida. Você também pode. Confie nele, descanse nele. Ele não diz apenas fortaleça o seu coração, ele diz fortaleça o seu coração no Senhor. Essa é a recomendação que Davi dá depois de viver tudo aquilo. E eu creio que isso pode ser reproduzido, porque eu e você também podemos olhar para tantas outras pessoas e dizer o seguinte, olha isso que você está vivendo hoje, eu já passei por isso. Mas eu aprendi a descansar em Deus, o Deus da minha salvação, o Deus que é a minha luz, o Deus que é a minha fortaleza, Ele que é o meu pai, a minha mãe, Ele que me ensina com a sua bondade. Você pode também confiar no Senhor. Não precisa o medo, mas tomar conta de você, para que você não possa enxergar mais a bondade de Deus. Vá desfrutar da bondade de Deus. Sai da gaiola do medo, vai viver uma vida cheia de confiança nesse Deus
mas para isso você precisa descobri-lo de verdade. Deus te abençoe e até a próxima.